Olá, iniciamos agora mais um estudo, uma revisão do estudo da lição da Escola Sabatina e seja bem-vindo a esse canal. Quero convidar você a fecharmos os nossos olhos apenas para pedir aquilo que é necessário para compreender muito bem a verdade, a direção de Deus. Oremos. Pai de amor, nos colocamos em tuas mãos, pedindo o teu Santo Espírito para que, ao revisarmos o tema da lição dessa semana, cheguemos à completa unidade do conhecimento e da exposição desse conhecimento. Obrigado por cada internauta que nos assiste. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos numa crescente de conhecimento, de aprendizado sobre a salvação. Essa escalada só vai terminar no final do trimestre, mas eu espero que você chegue até o final, ao topo desse cume extraordinário que é conhecer a respeito da salvação. Lá existe uma cruz bem definida, que representa a nossa fé e representa também a nossa esperança. Faça essa escalada com amor e aí todas as coisas vão andar muito bem, tá bom? O caminho é difícil. E esse tema da semana fala exatamente de uma experiência de escalada. E nem sempre é fácil encontrar um caminho suave em meio a tempos de crise. Vamos ao estudo, então? A revisão dessa semana propõe uma metodologia bem diferenciada, porque nas dicas de segunda-feira eu acabei apresentando uma frase de impacto que me veio à mente, e é a partir dela que eu vou fazer a exposição da lição nessa semana. Mas antes de expor o tema da lição, eu sugiro que você revise a parte histórica do que nós aprendemos na lição 3, que foi o personagem Acais. Nós continuamos falando dele. Ele não é bem o personagem central, mas ele hoje, na lição 4, ele é o pano de fundo, ele está ali no contexto. Mas é importante que você revise com a sua unidade sobre o contexto histórico que Israel e Judá estavam convivendo. Lembrando que Israel havia, até então, nós estamos falando do reinado de Peca, e estamos falando do reinado de Acais. Esse é o contexto da narrativa. Agora, observe que antes de Peca, nós tivemos 5 reis que fizeram o que era mal perante Deus, não obedeceram a Deus. Eles representam, incluindo Peca, 72 anos de domínio do mal, vamos dizer assim. Já Acais, antes de Acais, nós tivemos 137 anos de domínio do bem. Joás, Amazias, Uzias, Jotão, ou seja, os antecessores de Acais, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, fizeram o que era reto perante Deus. Mas nem isso, nem essa geração de bondade produziu em Acais um reino positivo. Acais decidiu fazer o que era mal, ou seja, ele se permitiu, lembra do significado do nome? Se agarrou naquilo que ele considerava ser o seu Deus. O contexto também compreende o Reino do Norte, que era formado pela aliança entre Peca e a Síria, e o Reino do Sul, que era representado por Judá, que acabou fazendo aliança com os assírios, que era inimigo em comum tanto de Israel quanto de Judá. Então, a tentativa de Israel, ao tentar vencer Judá, era trazê-los ao domínio, para que agora, sob a direção de Israel, Judá também se unisse numa guerra contra os assírios. Mas nessa semana fica mais claro ainda quando você estuda Isaías 7 e Isaías 8, o que aconteceu nesse processo, ok? Lembre-se que toda essa circunstância que produziu essa dissonância nos reinados de Judá foi ocasionado por uma escolha. Acais, diz a Bíblia lá em 2 Crônicas 28, 19, ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Então, a crise de liderança se estabeleceu tanto em Israel quanto em Judá. Em Israel, você percebe, já havia uma crise de liderança há muito tempo. Mas quando Acais se manifesta,
similarmente a Israel, tanto que nesse texto de 2 Crônicas ele é chamado rei de Israel por causa da sua característica negativa, aí dá-se a entender que aquela nação, aquele reino, o de Judá, que poderia ser o remanescente, ou seja, a nação de esperança, ela se confunde, por causa de Acaz, ela se confunde com as demais nações de Israel, as demais tribos de Israel, e se confunde com as demais nações até então. Ou seja, perde-se a identidade. E essa crise de liderança foi bem trabalhada desde a primeira lição e agora na lição passada, a lição número 3. A minha sugestão é que você incentive a sua classe a revisar Isaías 7 e Isaías 8, que é o relato a partir de Isaías, a partir da visão profética, e revise também a leitura de 2 Crônicas e 2 Reis, que é uma leitura na perspectiva histórica da narrativa, sempre confirmando o relato com aquilo que Profetas e Reis, no capítulo 27, também contribui com a sua luz. Eu chamo a atenção para o aspecto da descrição de Isaías sobre esse caminho difícil. E quando você coloca numa disposição temática, você percebe que há uma mensagem muito forte contida em Isaías 7 e Isaías 8. Observe. Isaías 7, nós temos a profecia contra Israel e Síria, versos 1 a 9. E temos a profecia contra Judá, versos 17 a 25. Bem aqui é bom você compreender, porque agora Isaías está falando que o mal ia sobrevir sobre Peca, Israel, e sobre Acais, Judá. Era uma questão de tempo. E os assírios, que até então se tornaram aliados de Judá e destruíram Peca, também se voltariam, os assírios também se voltariam contra o próprio Judá. Então, essa descrição de Isaías 7 é exatamente falando isso. Você se aliou com o inimigo, mas o inimigo vai se voltar contra você. E escute aqui uma coisa, só existe uma esperança, Emanuel. Por isso que esse texto do capítulo 7 é importante você entender. Não adianta você se firmar nos homens. A profecia era contra Israel e Síria, e a profecia era contra Judá. Ou seja, havia crise estabelecida, tanto Israel quanto Judá. E para um tempo de crise, a promessa é de Emanuel. Deus é conosco. Aprendemos isso na lição da semana passada. O capítulo 8 também apresenta a mesma descrição, só que ela pode ser aplicada ao tempo do fim. Para Israel e Judá havia um fim definido. Por isso, a invasão dos assírios selou esse fim. Para nós, no tempo do fim, existe um fim definido. E a descrição dos versos 15 a 22 é uma descrição dos ímpios no tempo do fim. Pode ser aplicada escatologicamente aos ímpios no tempo do fim. Mas para esse tempo do fim também existe uma promessa de esperança. Ou seja, quando você visualiza capítulo 7 de Isaías e capítulo 8 de Isaías, você vê crise, mas você vê esperança. Você vê esperança. Entenderam? Então, não perca esse foco. O livro de Isaías é um livro que fala de esperança, de salvação, em tempo de crise. Feito isso, você pode, então, iniciar o estudo da lição, agora com a leitura do verso para memorizar. E você já vai compreender que o verso para memorizar fala exatamente de esperança. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Quando parece que Deus não existe, no contexto de uma família, no contexto de uma tribo, no contexto de uma nação, no contexto de um país, pelo menos espera-se que um remanescente possa dizer assim: eu até que não estou vendo ele aqui na minha cidade, mas eu vou esperar ele na minha vida. Essa esperança não pode ser tolhida do meu coração nem do seu coração. O que a lição nos ensina hoje, nessa semana especialmente, é algo tremendo. Deus fala. Se não é ouvido, ele grita. Quando não respondo, ele treme. E então eu temo. Dentro dessa poesia que eu desenvolvi a partir do estudo da lição, é que eu quero desenvolver a minha abordagem da lição dessa semana.
E você pode desenvolver, a partir de agora, o seu arrazoado com a classe, ok? Deus fala. Aí nós temos aí a lição de domingo. Se não é ouvido, estude a lição de segunda. Ele grita, é o apelo final. Lição de terça-feira. Quando não respondo, ele treme. Lição de quinta-feira. Então eu temo. Lição de quarta-feira. Essa é a minha proposta de abordagem da lição dessa semana. A partir de agora eu não vou dar muita explicação, porque o propósito do nosso vídeo é apresentar o esboço. Você vai dar a explicação a partir desse esboço, porque você agora pode pegar a sua lição e revisá-la a partir dessa perspectiva, a partir dessa proposta de abordagem. Na lição de domingo, você vê a promessa cumprida. Deus fala e ele cumpre sua promessa. Isaías 7, 14 a 16. Na lição de segunda, consequências previstas. Se ele não é ouvido, vai ter consequências. Na lição de terça-feira, ele grita. Ele grita. Não esqueça do sinal que ele deu. Ele gritou. Emanuel, eu estou aqui, preste atenção. Eu sou o sinal. Ok? E quando não responde, ele treme. Aí vem a lição de quinta-feira, que fala de escuridão e densas trevas. Mas, quarta-feira, você tem algo a apresentar a Deus. Foi exatamente essa visão aqui do verso áureo. Eu aguardarei, ou seja, não tenho nada a temer quando eu temo a Deus. Pode cair o mundo, pode cantar música, pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Ok? Feche a lição com essa abordagem, e eu cito aqui esse texto extraordinário de Isaías 8,13. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Olha, esse é o contexto proposto para a sua abordagem da lição nessa semana. Eu espero que você tenha achado interessante e que consiga, a partir dessa proposta, desenvolver os temas de cada dia, ok? Olha, eu aprendi assim. Nosso mundo desmorona quando não temos a fé. E o caminho é difícil quando não temos a esperança. Então, amigos, qual é a palavra-chave que eu tirei da lição nesta semana? Esperança. E você pode até terminar lendo esses dois textos aí de Salmo e de Romanos, não estão na lição, mas são textos que dão sustentação àquilo que deve restar no tempo de crise. Esperança. Lembre-se, o caminho é difícil, mas Deus é conosco. Que Deus te abençoe e te conceda a graça de fazer um estudo, uma revisão de tema extraordinário com a sua unidade, sempre lembrando de puxar deles o aprendizado. Eu estou compartilhando com vocês aqui o meu aprendizado e espero que tenha sido de grande valor. Que Deus te abençoe, um bom estudo, uma boa revisão. Na segunda-feira, nos reencontraremos novamente para juntos as dicas da lição número 5. Um abraço e até lá.